Bom dia a todos. Vamos iniciar agora a segunda aula da unidade 2 da disciplina de modelagem e controle de conversores. Essa aula de hoje trata dos efeitos da realimentação e também as ações básicas de controle. Então, na nossa última aula, nós começamos a unidade 2, referente ao controle clássico de conversores estáticos, e nós, na primeira aula, fizemos uma revisão das principais ferramentas utilizadas para análise e projeto de sistemas de controle. Então, nós estudamos naquela aula alguns princípios, algumas especificações relacionadas à análise temporal de sistemas dinâmicos, basicamente estudando as formas de onda e especificações tanto em regime permanente quanto no regime transitório, onde a gente considerou o comportamento de sistemas típicos de primeira e de segunda ordem, e dali, desse comportamento típico, retiramos algumas especificações, como, por exemplo, tempo de acomodação e máximo sobre sinal. Posteriormente, nós revisamos a ferramenta de lugar de raízes, o root locus, onde, conforme eu destaquei naquela aula, que o objetivo não era nós revisarmos a forma de obtenção ou as regras de obtenção do lugar de raízes, e sim compreender o significado, ou para que utilizar o lugar de raízes, e também naquele momento nós analisamos algumas regiões de interesse no plano S. E por fim, naquela aula, nós também estudamos o diagrama de Bode, uma ferramenta para a análise da resposta em frequência, onde, novamente, nós focamos na compreensão, no significado da ferramenta, e também analisamos algumas informações que podem ser extraídas desse diagrama de Bode. Então, essas ferramentas, além de outras, são extremamente importantes no momento que vocês querem analisar o comportamento dinâmico de conversores estáticos, a partir dos modelos dinâmicos que a gente obteve na unidade 1, e a partir de agora também extremamente importantes para o projeto dos compensadores que vocês vão empregar nesses conversores estáticos. Como eu falei, o ideal é utilizar o máximo de ferramentas possível para fazer a análise e o projeto de sistemas de controle, uma vez que uma ferramenta normalmente não te dá todas as informações necessárias para o projeto de um sistema de controle. Entretanto, a gente sabe também que normalmente a gente acaba focando em uma das ferramentas que a gente tem um maior domínio e normalmente faz o projeto baseado nessa ferramenta. Particularmente, eu tenho utilizado o diagrama de Bode para projeto de sistemas de controle, para projetos de compensadores, que é o que eu vou fazer nessas aulas de hoje. Mas, caso algum de vocês tenha uma maior familiaridade em fazer, para realizar análise de projeto de compensadores usando, por exemplo, lugar de raízes, não há problema nenhum. Então, vocês podem utilizar a ferramenta que vocês acharem a mais adequada. Então, na aula de hoje, nós temos dois conteúdos principais. Inicialmente, nós vamos estudar quais os efeitos que o uso da realimentação traz a um sistema de controle. E após entender esses efeitos, nós vamos estudar isoladamente as características ou os principais usos das ações básicas de controle, que vocês já conhecem, que seria a ação proporcional, integral e derivativa. Então, falando primeiramente sobre os efeitos da realimentação, e focando, obviamente, em conversores estáticos, que é o nosso principal objetivo nessa disciplina. Então, quando a gente estudou em toda a unidade 1 a questão de modelagem dinâmica, vocês já verificaram que os sinais de interesse, os sinais de saída dos conversores estáticos, eles não são função de uma única variável.
Eles são, por exemplo, funções das fontes de energia, das fontes de entrada desse sistema, como a tensão de entrada. São funções da razão cíclica, que é a nossa variável de controle, e a razão cíclica é nessa variável que a gente atua para controlar essas variáveis de interesse. É a função também da carga, e tanto essas fontes de energia como a própria carga já não são variáveis de controle, nós não temos controle sobre essas variáveis. Então, elas podem ser consideradas como distúrbios. E, obviamente, as variáveis a serem controladas também são função dos próprios parâmetros do conversor. Então, vejam que, nesse caso aqui, representando um conversor estático, tendo como uma variável de saída uma variável de tensão, a gente pode escrever essa tensão de saída, do ponto de vista de modelo de pequenos sinais, como uma superposição de diferentes termos. Ou seja, a tensão de saída perturbada, ela é afetada por perturbações na razão cíclica, que é a nossa variável de controle, e essa relação entre essas duas perturbações pode ser expressa a partir de uma função de transferência, que relaciona a tensão de saída com a razão cíclica, mas também ela é afetada, ou essa perturbação na saída também é criada por perturbações em outras variáveis, como, por exemplo, a tensão de entrada e próprias perturbações na corrente de carga. E, de forma similar, existe uma relação entre essas perturbações, como uma função de transferência que relaciona a tensão de saída com a tensão de entrada, e pode existir aqui também uma relação, ou vai existir uma relação, entre a tensão de saída e a perturbação na corrente. Como uma relação de tensão por corrente de saída, a gente pode expressar como uma função de transferência chamada de impedância de saída. Então, vejam que num conversor, uma determinada variável, uma perturbação em determinada variável, é causada por diferentes variáveis e nós podemos realizar análise, como o nosso modelo é linear, modelo válido para pequenos sinais linear, podemos adotar o princípio da superposição para fazer análise da perturbação total que vai ocorrer nessa variável. A gente já discutiu isso no início da disciplina, que a gente não pode assumir que essa variável de saída, ou as variáveis de saída, se manterão continuamente ajustadas em torno dos valores de interesse do que vocês desejam para essas variáveis. Ou seja, o conversor, apesar de ser um sistema, a gente chama ele de conversor estático, né, porque não tem peças móveis, mas ele tem um comportamento dinâmico. Com o tempo podem ocorrer variações nas variações paramétricas, pode acontecer perturbações em algumas variáveis que nós não temos controle, e ao ocorrer essas variações, esses distúrbios, a única variável que nós temos de controle de atuação é a razão cíclica. Então, nós não podemos assumir que essa razão cíclica vai ser fixa, vai ser estática no tempo. Ela vai ter que ser controlada, vai ter que ser variada para compensar adequadamente distúrbios e variações paramétricas. E esse é o papel da realimentação. Fazer algo de forma automática para ajustar a razão cíclica e assim manter o comportamento adequado, o comportamento esperado do conversor. Então, é isso que está escrito nesse slide. O objetivo da realimentação é construir um circuito, né? Ele é implementado de forma física, seja através de hardware ou através de software, se for controle digital, que ajusta automaticamente a razão cíclica para manter os sinais de saída dentro de faixas, dentro de valores esperados. Mesmo com distúrbios nas fontes, mesmo com distúrbios na carga, ou também com variações paramétricas. E aqui eu apresento uma figura retirada do Ericsson que ilustra isso bem. É um conversor mais simples que a gente conhece, que é o conversor Buck, onde o objetivo aqui é controlar a tensão de saída. Então, vejam, nós temos um sinal de referência,
Nós medimos a tensão de saída através de um sensor, representado por um ganho, uma função H. A comparação do sinal de referência com esse sinal de saída do sensor gera um sinal de erro, esse sinal de erro passa por um compensador. A saída do compensador passa por um modulador, usualmente um modulador por largura de pulso, que gera um sinal agora não contínuo, mas pulsado para o comando das chaves. Mas esse sinal normalmente, fisicamente, não tem potência suficiente para acionar a chave. Então, esse sinal de saída do modulador ainda passa por um circuito de acionamento, que é o gate driver, que daí, assim, aciona a chave. Então, vejam, existe um sistema de controle em malha fechada ou realimentado. Por quê? Porque a gente extrai a informação da tensão de saída, a gente conhece a tensão de saída, de tal forma que, conhecendo uma informação do conversor, nós realimentamos o sistema e é o compensador que faz esse processamento do sinal. Então, nós vamos focar muito no projeto do compensador, de tal forma que ele faça de forma automática e de forma adequada o ajuste da razão cíclica e, com isso, a tensão de saída tem um comportamento adequado, mesmo com distúrbios e mesmo com variações paramétricas. Então, nós fizemos essa, vamos dizer, análise qualitativa para demonstrar a importância da realimentação. A partir de agora, eu vou analisar o sistema através de um diagrama de blocos para também demonstrar quantitativamente a importância da realimentação. E para eu realizar essa análise quantitativa, eu não vou mais trabalhar no sistema físico, no conversor. Eu vou trabalhar a partir de modelos matemáticos, modelos dinâmicos. Então, nós vamos, ao invés de analisar o conversor, como eu estava mostrando no slide anterior, eu vou analisar agora a partir de um diagrama de blocos, onde os blocos aqui representam cada componente daquele sistema em malha fechada. Tá? Então, nós vamos fazer a análise a partir desse modelo, que é o modelo de pequenos sinais do sistema em malha fechada. Então, vamos lá. Então, vejam aqui que nós temos um sinal de referência nesse diagrama de blocos. Aqui nós temos um ponto que representa a tensão de saída, certo? Essa tensão de saída, ela é medida e realimentada através de um sensor. A saída desse sensor é comparada com um sinal de referência e gera um sinal de erro. Esse sinal de erro passa por um compensador. Esse compensador, de forma prática, se for um controle analógico, ele é implementado através de amplificadores operacionais ou algum circuito dedicado para implementar a função de transferência do compensador que vocês projetaram. Aqui eu estou considerando simplesmente a função de transferência do compensador. Tá? Então, a saída desse compensador, lembrem que ela não é enviada diretamente à chave do conversor. Existe ainda um modulador que nós estamos considerando um modulador por largura de pulso. E nós já analisamos, na unidade 1, o modelo desse modulador por largura de pulso, que a gente já verificou que é um simples ganho. 1 sobre VM, onde VM é o valor pico a pico da portadora que está sendo empregada no modulador. Então, na saída do modulador, representado por esse modelo, nós temos a razão cíclica. Então, vejam que razão cíclica é um dos sinais de entrada do conversor estático. E nós já temos condições de obter um modelo matemático, dinâmico, que mostre a relação entre a razão cíclica, que é o sinal de controle, e a tensão de saída, nesse caso, que é a variável de saída. Então, esse modelo está sendo representado aqui, nesse diagrama de blocos, por essa função de transferência, que eu estou chamando de função de transferência GVDDS. Então, GVDDS é a função de transferência que relaciona
a perturbação da tensão de saída em relação à perturbação da razão cíclica. Certo? Mas nós também mostramos anteriormente que a perturbação da tensão de saída não depende somente da razão cíclica, depende de outras variáveis que são distúrbios, que nós não temos controle. Então, nós consideramos nesse exemplo inicial como distúrbios a perturbação na tensão de entrada e a perturbação também na corrente de carga. E eu destaquei anteriormente que essas relações entre essas perturbações são expressas por essas duas funções de transferência. Então, vejam que nós podemos analisar aqui, incluir mais dois efeitos através de superposição na variável tensão de saída. Então, a perturbação na tensão de saída também é afetada por essa perturbação na tensão de entrada, via essa função de transferência GVG, e, além disso, a tensão de saída é afetada pelo distúrbio na corrente de carga, via essa função de transferência, que é a própria impedância de saída do conversor, dinâmica, impedância dinâmica desse conversor. Então, nós vamos fazer essa análise agora a partir desse diagrama de blocos, certo? E não vamos mais considerar o conversor e aquele sistema físico para implementar o sistema de controle em malha fechada. Então, o que eu vou fazer a partir de agora? Eu quero escrever uma equação matemática que relacione a variável de saída com todas essas variáveis de entrada. Vejam aqui que nós temos 3 variáveis de entrada. Uma tensão de referência, um sinal de referência de entrada, um distúrbio na tensão de entrada e um distúrbio na corrente de carga. Então, isso aqui são sinais de entrada desse modelo e a tensão de saída é a nossa variável de saída. Então, o que eu quero agora? Obter uma equação que relacione essa saída com essas 3 entradas. Como fazer isso? Usando o princípio da superposição. Primeiramente, eu vou encontrar a relação entre a tensão de entrada e a tensão de referência, a tensão de saída e a tensão de referência, vou zerar essas outras 2 entradas. Depois, eu vou considerar a tensão de saída em relação ao distúrbio da tensão de entrada, zero os outros 2 sinais de entrada, e por fim, faço a mesma coisa para encontrar a relação entre a tensão de entrada e a corrente de saída. Então, vamos lá. Vamos começar, primeiro, considerando a relação entre a tensão de entrada, a tensão de saída e o sinal de referência. Então, nesse caso aqui, o que nós vamos fazer? Primeiramente, então, aplicando o princípio da superposição, vamos desconsiderar a tensão de entrada e a corrente de saída. E vamos analisar agora uma função de transferência que relacione a saída com esse sinal de referência. Então, vamos lá. Eu vou anotar aqui em cima. V sobre Vref. Essa função de transferência é bastante fácil de obter, nada mais é do que o caminho direto, GC, que é a função do compensador, vezes o modelo do PWM, vezes a função de transferência GVD. Esse é o caminho direto. Então, o caminho direto é GC vezes 1 sobre VM vezes GVD. Sobre 1 mais a função de transferência em malha aberta. Onde a gente abre a malha? Aqui embaixo. Então, nós temos que a malha aberta é todo esse caminho aqui, ó, que envolve esses 3 blocos, mas também o ganho do sensor. Então, aqui nós temos que essa função de transferência vale o mesmo GC, 1 sobre VM, GVD, mas também multiplica por H. Então, essa é a primeira função de transferência, é a primeira
parte de uma equação geral que relaciona a perturbação na tensão de saída em relação ao sinal de referência. Agora, eu quero encontrar a relação entre a tensão de saída pelo distúrbio na tensão de entrada, agora zerando o sinal de referência e zerando o distúrbio na corrente da carga. Como que fica essa função de transferência? Então, aqui, ó, o que eu quero V sobre VG. Tenham cuidado aqui, ó, que a forma como está representado isso aqui, ela é um pouco diferente. Então, eu sempre falo que talvez o ideal é redesenhar esse circuito, né? O que nós temos aqui, ó? Vou redesenhar de forma bem simples aqui, um rabisco, na verdade, como que é esse sistema. Ele tem agora o GVG, o VG entrada, tem esse bloco que é o GVG, que é esse aqui, e daí ele entra num somador, que é esse somador aqui, né? E daí ele já vai direto para a tensão de saída, V. E vejam agora que daí ele passa pela realimentação. Ele realimenta, aqui está o H, e daí ele entra nesse sinal aqui, ó, só que nesse subtrator tem um sinal negativo. Então, esse sinal aqui menos, ele vai acabar se refletindo em toda a realimentação. Então, vejam que se nós analisar aqui, ó, ele passa, não tem esse sinal de referência, é zero, então ele só tem um sinal menos aqui e multiplica por mais 3 blocos. Então, aqui, ó, ele passa por um bloco, mais dois blocos. E vem aqui na realimentação. E aqui, esse sinal menos que veio para cá, como aqui tem um sinal mais, é o equivalente de eu ter aqui uma realimentação negativa nesse caminho. Então, esse sistema com essa tensão de entrada aqui sendo agora a nossa variável de entrada, aqui sendo VG, eu posso desenhar ele dessa forma como está mostrado aqui. Onde eu tenho agora uma função aqui na entrada e depois eu tenho esse sistema com a realimentação. Então aqui, o que eu estou fazendo para simplificar a representação? Essa multiplicação daqueles 4 blocos que representam a função de transferência de malha aberta, eu estou chamando por uma letra T, TDS, que é o chamado ganho de malha ou a função de transferência de malha aberta, que é o produto de todos os ganhos que compõem essa malha de realimentação negativa, considerando a tensão de saída em relação ao sinal de referência. Então, vejo que essa multiplicação do sensor, do compensador, da função de transferência que relaciona a saída pela razão cíclica e ainda multiplicado pelo ganho do PWM, compõe o ganho de malha ou a função de transferência de malha aberta. Então, considerando isso, substituindo esses 4 termos por essa função TDS, eu posso reescrever essa equação acima por essa equação mostrada aqui. Tá? Então, de novo, perturbação na tensão de saída, ela depende de cada um desses sinais de entrada e também dessas equações apresentadas nesse slide. A partir de agora, o que eu vou fazer? Eu vou voltar a analisar cada um dos termos de entrada separadamente. Por exemplo, primeiramente eu vou analisar qual é a relação agora do sistema em malha fechada, do sistema realimentado, mas primeiramente a relação da tensão de saída em relação ao sinal de referência. Então, num primeiro momento, eu pego aquela equação obtida no slide anterior e zero as perturbações na tensão de entrada e na corrente de carga, e com isso eu tenho esse termo que nós deduzimos nos slides anteriores. E aqui eu faço uma hipótese. Se considerar que esse ganho de malha é muito grande em módulo, ou seja, que o seu módulo é muito maior do que 1, ou seja, 1 mais T
é aproximadamente igual ao próprio T. Então, esse 1 aqui fica desprezível perto do ganho da função de transferência em malha aberta. Ou seja, T sobre T é igual a 1. Então, essa função de transferência aqui de cima, considerando que o ganho de malha é muito grande em módulo, ou seja, muito maior que 1, essa função de transferência que relaciona a tensão de saída com a tensão de referência pode ser aproximada por 1 sobre HDS. Ou seja, o sinal de saída, se vocês analisarem aqui, o sinal de saída vai ser aproximadamente igual ao sinal de referência dividido pelo ganho do sensor. Num primeiro momento, a gente achava, alguém pode achar, que o sinal de saída teria que ser igual ao sinal de referência. Não é igual porque tem um ganho do sensor no meio. Se nós analisar do ponto de vista de ganhos de erro, vamos analisar erro. O que é o erro? É o sinal de referência menos o sinal de saída, mas multiplicado pelo ganho do sensor. Tem um ganho no meio da realimentação. Agora, então, se nós considerarmos que o sinal de saída é dado por essa expressão aqui de cima, fica VRF sobre H multiplicado por H. Ou seja, se o ganho de malha for muito maior do que 1, o erro vai ser aproximadamente igual a 0. Então, aí nós temos uma primeira especificação importante para o projeto de compensadores. Se nós queremos eliminar ou minimizar o erro, o ganho da função de transferência em malha aberta tem que ser muito maior do que 1. Só que vocês têm que lembrar que esse ganho de malha, ele é a função da frequência. É um T função de S. Então, esse ganho de malha tem uma resposta em frequência. E vocês não vão conseguir fazer esse ganho ser muito maior do que 1 numa faixa infinita de frequências. Então, tem que saber em qual frequência que vocês desejam ter um ganho muito elevado. Por exemplo, se vocês querem ter um ganho estático, um ganho regime permanente, um ganho CC, um erro estático, um erro regime permanente CC tendendo a 0, isso aqui, então, o ganho de malha em 0 Hz tem que ser muito maior do que 1, que é o que está expresso aqui nessa equação. Então, se vocês querem que o erro estático, o erro CC, seja aproximadamente 0, esse T na frequência 0 tem que ser muito maior do que 1. Mas, se for um sinal alternado, por exemplo, vamos assumir que vocês estão implementando um compensador para controlar a corrente injetada na rede de 60 Hz e querem que o erro em 60 Hz seja muito pequeno. Vocês têm que projetar um compensador que em 60 Hz tenha um ganho bastante elevado. Se o ganho for infinito em 60 Hz, o erro vai tender a 0 em 60 Hz. Então, a partir dessa análise da função de transferência do sistema realimentado entre a tensão de saída e a tensão de referência, nós demonstramos que o erro é minimizado se o ganho de malha, o ganho da função de transferência em malha aberta for significativo, for muito maior do que 1. Ou seja, a capacidade, temos uma boa capacidade de rastreamento, aumentando o ganho de malha na frequência de interesse. Agora vamos analisar, de novo, o sistema realimentado, continua sendo o sistema em malha fechada, certo? Mas vamos analisar a relação entre a tensão de saída e um distúrbio na tensão de entrada. E nós vimos que a função de transferência que relaciona a tensão de saída e a tensão de entrada, levando a 0 os outros sinais, é dado por essa expressão aqui, GVG, onde GVG
é a função em malha aberta, que relaciona a tensão de entrada, a tensão de saída e a tensão de entrada. E vejam o que aconteceu. A realimentação, ela reduz o impacto dessa função de transferência entre a tensão de saída e a tensão de entrada por esse fator, 1 sobre 1 mais TS. E aqui, de novo, se nós tivermos um ganho da função de transferência TdS elevado aqui, vejam que o distúrbio tem um impacto menor na saída. Quanto maior for o módulo da função de transferência TdS, que é o ganho de malha, menor é o impacto do distúrbio na saída. Então, vejam que aumentar o ganho da função de transferência na frequência de interesse é bom tanto para rastreamento da referência, é bom tanto para o rastreamento quanto a rejeição de distúrbios. Então, se vocês querem rastrear a referência e também ter capacidade de rejeição de distúrbios em uma dada frequência, vocês têm que aumentar o ganho de malha na frequência de interesse. A mesma conclusão, analisando a tensão de saída e o distúrbio corrente de carga, novamente, se aumentarmos o ganho de malha, nós reduzimos o impacto do distúrbio sobre a tensão de saída. Então, de novo, importância de aumentar o ganho de malha, tanto para a capacidade de rastreamento, quanto a rejeição de distúrbios. Bom, até aqui nós analisamos principalmente aspectos relacionados a erro, né, na variável de saída, tanto do ponto de vista de rastreamento, quanto do ponto de vista de rejeição de distúrbios. Nesse ponto agora, eu vou falar um pouquinho sobre a relação que existe entre margem de fase e o coeficiente de amortecimento do sistema em malha fechada. Quando a gente faz o projeto de um compensador, principalmente usando o método da resposta em frequência, uma das perguntas que sempre surge é a seguinte: tá, professor, mas eu tenho que garantir a estabilidade e, além disso, a gente especifica a margem de estabilidade. E a margem de estabilidade está relacionada com margem de ganho e margem de fase, que foram conceitos que nós estudamos, relembramos na primeira aula dessa unidade. E uma pergunta que surge, tá, qual é a margem de fase necessária? Coloco 10 graus, 20 graus, 60 graus? Então, aqui, nesse ponto, eu vou tentar responder, ou tentar dar um caminho para responder essa questão, mostrando que há uma relação entre margem de fase e o coeficiente de amortecimento do sistema em malha fechada, tá? Então, vamos lá. Para fazer essa análise, nós vamos considerar esse diagrama de blocos mostrado aqui, onde a planta mais o compensador considerados, né, tá tudo num único bloco, a planta aqui é dada por essa equação. Então, se vocês analisarem esse diagrama de blocos, o ganho de malha aberta, que é todo o produto desse caminho até aqui a entrada da realimentação negativa, é dado por essa própria planta. O TdS é dado por essa equação. Entretanto, se nós analisarmos a função de transferência em malha fechada desse sistema, eu não vou deduzir aqui, mas a função de transferência em malha fechada acaba ficando essa equação mostrada aqui embaixo, que vocês analisarem é a equação padrão utilizada para representar sistemas de segunda ordem. Então, de forma proposital, foi escolhido essa planta, esse ganho de malha aberta, porque resulta com essa função de transferência nessa função do sistema em malha fechada. Então, vejam aqui, ó, que
Vejam aqui que esse coeficiente de amortecimento zeta é o coeficiente de amortecimento do sistema em malha fechada, certo? Por quê? Porque essa é a equação padrão para a representação de sistemas de segunda ordem, onde aqui nós temos o coeficiente de amortecimento. Então, aqui é o coeficiente de amortecimento do sistema já em malha fechada. Mas, se nós queremos analisar a margem de fase do sistema, lembrem que margem de fase é um conceito estabelecido não a partir da resposta do modelo em malha fechada, e sim a partir da equação do sistema em malha aberta. Então, o que eu quero fazer aqui? Nós vamos analisar o comportamento, a resposta em frequência da função de transferência em malha aberta e qual é a relação da margem de fase obtida a partir dessa função de transferência em malha aberta, qual é a relação com o coeficiente de amortecimento do sistema em malha fechada. Tá ok? Então, vamos lá. Se nós queremos encontrar a margem de fase, a gente tem que lembrar do conceito do que é a margem de fase. Margem de fase, como que a gente mede? A gente verifica o ponto onde a frequência cruza por 0 dB, e lá nessa frequência onde o ganho cruza por 0 dB, a gente vê o que está faltando, qual é o atraso de fase que ainda existe adicional para chegar em 180 graus. Esse é o conceito de margem de fase. Então, a primeira coisa, se nós queremos encontrar, do ponto de vista matemático, a margem de fase, nós temos que encontrar a frequência onde o ganho cruza por 0 dB, ou seja, onde o ganho é unitário. Então, se eu pegar aquela função de transferência T do slide anterior e igualar o ganho igual a 1, nós podemos encontrar essa frequência, que eu chamei de frequência ômega 1, a frequência onde o ganho é unitário. É possível deduzir que a frequência onde o ganho é unitário é dada por essa expressão, que depende da frequência natural do sistema em malha fechada e depende também do coeficiente de amortecimento do sistema em malha fechada. Tendo essa frequência, onde o ganho é 0 dB, onde o ganho é unitário, nós podemos substituir essa frequência na função, no ganho de malha, e com isso encontrar a fase nessa frequência. E encontrando a fase nessa frequência, é possível saber o que falta, qual é o atraso adicional que nós podemos adicionar nesse sistema para chegar em 180 graus, ou seja, essa seria a margem de fase. Então, aqui, ó, a frequência, a fase nessa frequência ômega 1, eu não vou deduzir aqui, mas é possível deduzir matematicamente. A fase nessa frequência ômega 1 é dada por essa equação aqui de cima. Essa é a fase do ganho de malha na frequência ômega 1, e a partir dessa fase, nós podemos encontrar a margem de fase, que está nessa equação aqui de baixo, que pode ser escrita de duas formas diferentes. Então, aqui é o que falta para chegar a 180 graus, usando de relações matemáticas, é possível chegar nessa equação aqui, onde vejam que a margem de fase, que é um conceito obtido a partir da função de malha aberta, ela depende do coeficiente de amortecimento em malha fechada. Ou seja, se nós agora botar num gráfico essa relação entre a margem de fase e o coeficiente de amortecimento, a gente chega nesse gráfico mostrado aqui. Vejam que quanto maior for a margem de fase do sistema, mais amortecido é o sistema em malha fechada. Embora aquela equação seja não linear, vejo que é possível aproximar para efeitos de análise por uma reta. E vejo, então, que aproximadamente existe uma relação linear entre margem de fase e o coeficiente de amortecimento.
Ou seja, o coeficiente de amortecimento é 1/100º da margem de fase em graus. O que isso quer dizer? Se vocês escolherem uma margem de fase de 60 graus, o coeficiente de amortecimento em malha fechada é 0,6. A gente usa sempre um número mágico para coeficiente de amortecimento, 0,7. Então, nesse caso, se vocês querem um coeficiente de amortecimento em malha fechada de 0,7, que não vai resultar num sobressinal tão grande em malha fechada, vocês têm que projetar o compensador, ou teriam que projetar, para ter uma margem de fase em torno de 70 graus. Então, essa pode ser uma ferramenta utilizada para vocês definirem o coeficiente de amortecimento. Claro que nem sempre a planta vai ser daquele jeitão lá que eu mostrei para vocês, ou praticamente nunca vai ser exatamente igual àquela planta que eu estou considerando nessa análise. Mas, mesmo assim, do ponto de vista qualitativo, essa relação é válida. Sempre quanto maior a margem de fase, mais amortecido é o sistema em malha fechada. Então, dessas análises que eu mostrei agora sobre a realimentação, um resumo das conclusões. Quanto maior o ganho de malha na frequência de interesse, menor será o erro estático, ou seja, melhor a capacidade de rastreamento e melhor é a capacidade de rejeição de distúrbios. Quanto maior for a margem de fase do sistema, mais longe da instabilidade o sistema está, ou seja, maior é o coeficiente de amortecimento, menos oscilatório será o sistema. Então, esses são efeitos importantes da realimentação. Com a realimentação, a gente consegue, então, reduzir o erro, aumentar a capacidade de rejeição de distúrbios, e a realimentação também, obviamente, com o projeto adequado, a gente consegue aumentar a margem de estabilidade, reduzir as oscilações associadas ao sistema. Tá? Então, esses são efeitos importantes da realimentação, demonstrados aqui quantitativa e qualitativamente. Bom, até aqui, eu falei, então, eu discuti com vocês sobre alguns efeitos importantes que a realimentação nos traz. Agora, se vocês querem aumentar, então, o ganho de malha, aumentar a margem de fase, como que isso pode ser feito na prática? Isso é feito através do projeto de um compensador adequado. Mas se vocês querem fazer um projeto de um compensador adequado, vocês têm que conhecer, primeiramente, as ações básicas de controle. Não adianta vocês quererem projetar lá um compensador PID, avanço de fase, atraso de fase, se vocês não conhecem como é composto cada um desses compensadores. Do que é composto um PID? Para que serve o P? Para que serve o I? Para que serve o D? Então, vocês precisam conhecer, primeiramente, cada ação básica de controle, para depois tentar fazer o projeto de compensadores mais complexos. Existem diferentes tipos de compensadores, diferentes ações de controle. Eu vou falar aqui das ações básicas, que é a ação on-off, proporcional, integral e derivativa. Dessas 4 ações, a ação on-off não é um controle linear, é um controlador não linear. Mas como é bastante utilizado, aplicado a conversores estáticos, eu vou dar uma pincelada, falar um pouquinho sobre ela aqui, mas posteriormente o nosso projeto de compensadores, como o foco da nossa disciplina é controle linear, nós vamos dar um foco bastante especial no PI, no proporcional, integral, derivativo, e as suas composições. Tá? Bom, falando primeiramente da ação on-off, liga, desliga. Então, o sinal de controle ele vai assumir ou um valor máximo ou um valor mínimo, de acordo com o sinal de entrada desse bloco de controle. Normalmente, ou é bastante comum, o sinal de erro ser o sinal de entrada. Então, por exemplo, se o sinal de erro for maior que 0, ele vai para a ação de controle máxima. Se o sinal de erro for menor que 0, ele vai para a ação de controle mínima.
Então, é isso que representa essa ação básica de controle. Para conversores estáticos, essa ação on-off, ela é diretamente aplicada, porque as nossas chaves, os interruptores, funcionam somente em 2 pontos de operação, ou aberto ou fechado. Então, essas ações, o 1 e o 2, podem representar um interruptor fechado ou um interruptor aberto, ou vice-versa. Então, esse controle, essa ação de controle, ela é muito utilizada ainda em conversores estáticos, basicamente por essa operação chaveada dos interruptores. Entretanto, nós temos que ter um cuidado aí, que se dependendo da frequência de mudança do sinal do erro, eu posso ter um chaveamento, uma frequência infinita de chaveamento sobre os interruptores, e isso vai fazer com que o interruptor, por exemplo, queime por sobretemperatura. Então, normalmente, a gente faz uso de um intervalo diferencial, ou seja, um laço de histerese, para reduzir a frequência de variação do sinal de saída do controlador. Então, esse controle, normalmente, é chamado assim de controle por histerese. O controle por histerese é um dos controladores amplamente utilizados, principalmente em controles analógicos, em conversores estáticos. Por quê? Fácil projeto, fácil implementação, tá? Robusto, ou seja, simplesmente analisando o erro, a gente manda como está para a direção que a gente deseja, e também tem uma boa resposta dinâmica. Nas próximas aulas, uma das aulas, nós vamos falar sobre o controle de um conversor boost para a correção do fator de potência. E lá, o controle de corrente, eu vou mostrar ele em 2 formas. Um é o controle por histerese e outro fazendo um controle linear. Então, a gente vai ampliar um pouco, ou vou aplicar o controle por histerese para o controle de corrente de um conversor. Então, mesmo que vocês, na prática, talvez não venham a utilizar o controle por histerese, eu sempre digo que o controle por histerese, quando vocês estão desenvolvendo um conversor, ou estão fazendo alguma análise inicial, como o projeto é muito simples, é simplesmente definir esse laço de histerese, é muito fácil a implementação, eu normalmente, quando eu estou quero fazer algo bastante rápido, uma análise inicial, o primeiro controle que eu faço normalmente é controle por histerese, para ver se a topologia funciona, para avaliar algo onde vocês não estão muito preocupados com o projeto do compensador em si, com a dinâmica. O controle por histerese é um controle interessante, porque ele é muito fácil, muito rápido de projetar. Então, eu diria que essa é uma alternativa interessante, pelo menos para a análise da aplicação que vocês podem vir a fazer. Tá? Como é uma técnica não linear, e nós estamos fazendo uso de ferramentas lineares para análise de projetos de sistemas de controle, depois nós não vamos utilizar no decorrer dessa disciplina mais essa estratégia. Vamos aqui, então, falar agora de outras ações básicas lineares de controle, que você já conhece, se você já vê lá da graduação, vamos rever isso. Primeiramente, o controlador proporcional, como o próprio nome diz, a saída do compensador é proporcional ao sinal de entrada do compensador, que normalmente é o sinal do erro. Então, como está mostrado aqui, o sinal de saída do compensador é proporcional ao sinal do erro. Se nós pegarmos essas formas de onda no tempo e fazer a transformada de Laplace dessas variáveis, nós temos que, no domínio S, também a saída do compensador é proporcional ao sinal de entrada do compensador. Então, vejo aqui, se nós tivermos um erro com uma determinada forma de onda, como o próprio nome diz, o sinal de saída do compensador, ele é proporcional ao próprio sinal de erro. Qual é a vantagem, ou para que normalmente é utilizado o ganho proporcional? A gente já viu isso num exemplo, aplicando a um conversor Buck em malha fechada, que quais conclusões a gente chegou fazendo uma análise do lugar das raízes, que aumentando o ganho proporcional a gente consegue aumentar
melhorar o tempo de subida, tornar o sistema mais rápido, aumentar a velocidade. Nós conseguimos também reduzir o erro estático, contudo, nós verificamos que o sistema se tornou menos amortecido, começaram a ocorrer mais oscilações. Então, essas são características do ganho proporcional. Entretanto, somente com o controle proporcional a gente não vai conseguir eliminar o erro estático. Porque se o erro for igual a zero, a ação de controle também vai ser igual a zero. Ou seja, para existir ação de controle, é necessário ter um valor, mesmo que mínimo, de erro. Nós podemos reduzir, minimizar o erro, mas não eliminar, porque a ação de controle precisa de um sinal de entrada compensador para ter um sinal de saída. O que eu vou fazer nesse ponto aqui, pessoal da disciplina? Eu vou abrir o MATLAB e vou usar com vocês uma ferramenta que eu tenho utilizado, vocês não são obrigatórios a utilizar, uma ferramenta para análise e projeto de compensadores do MATLAB, que é o SISUTool, talvez todos vocês já conheçam, ou a maioria de vocês já conheçam. Então, embora a gente já tenha analisado o conversor, a ação básica de controle proporcional aplicada a um conversor Buck, eu já mostrei esses resultados, eu vou fazer isso agora conjuntamente com vocês, fazendo uso da ferramenta SISUTool. Só antes aqui, ó, então, o que nós vamos fazer? Eu vou analisar para mostrar o comportamento desse controle proporcional. Eu vou analisar novamente o controlador Buck em malha fechada com o controlador proporcional. Para essa análise, nós vamos usar essa função de transferência, que é um modelo que relaciona a tensão de saída pela razão cíclica, que é um modelo que a gente já trabalhou, que é essa função de transferência de segunda ordem, que depende aqui, ó, da tensão de entrada e depende dos parâmetros do conversor Buck. Os parâmetros que nós vamos utilizar nessa análise são mostrados aqui. Tá? Então, uma tensão de entrada de 100 volts, eu quero uma tensão de saída de 50 volts, é a minha tensão de referência, 50 volts, é o que eu desejo. Indutância, capacitor, resistência, uma frequência de comutação de 50 kHz, que no modelo não entra, porque o comportamento é o comportamento médio do conversor. Então, pessoal, primeiramente aqui, ó, vamos lá, eu vou abrir aqui o SISUTool. Então, vou dar um help SISUTool, para vocês verificar o que significa essa função. Então, só ler rapidamente. É uma ferramenta de projeto de sistema SIS, ou seja, uma única entrada e uma única saída. Tá? Então, é isso que ela faz. Possui uma interface de usuário gráfica que permite você projetar compensadores para sistemas com uma única entrada e uma única saída, interagindo com diferentes ferramentas. Lugar de raízes, Bode e também gráfico de Nyquist também, de sistemas em malha aberta. Então, é possível importar a planta, os compensadores, é possível editar compensadores. Então, isso eu vou fazendo aos poucos com vocês, mas é importante vocês exercitar isso também com outras atividades. Então, agora eu vou abrir aqui essa função SISUTool. Então, aqui, ela tem diversas possibilidades. Eu vou ser bem direto em algumas possibilidades aqui, e o foco não vai ser analisar ou ensinar o passo a passo da ferramenta. Então, aqui, por exemplo, eu sempre gosto de mostrar que vocês podem escolher uma determinada arquitetura do sistema de controle. Então, eu cliquei aqui nesse bloco de editar e vejo que eu posso escolher diferentes arquiteturas. Eu posso ter o compensador no caminho direto, posso ter o compensador no caminho da realimentação, posso ter aqui uma parcela feed-forward, por exemplo, posso ter sistemas com múltiplas malhas. Então, existem diferentes arquiteturas de sistema de controle que podem ser analisadas nessa ferramenta SISUTool, vai depender do sistema de controle que vocês estão se propondo a trabalhar. Nós aqui, nesse caso, vamos trabalhar na arquitetura clássica de controle com um compensador no caminho direto.
Então, vejam que nós temos que aqui informar cada um desses blocos. Nós temos que informar se há um ganho aqui na entrada do sinal de referência, informar ou projetar o compensador, informar a planta, informar o ganho do sensor e assim por diante. Nesse caso, por exemplo, a planta vocês podem inserir a planta aqui manualmente, mas também vocês podem importar essa planta que vocês já possam ter criado em algum script. Por exemplo, eu já tenho um arquivo .m, onde eu tenho a modelagem desse conversor buck. Então, usando das ferramentas de modelagem que vocês já conhecem, eu posso aqui obter, por exemplo, essa função de transferência GVD, que é a planta que é a função de transferência que eu mostrei lá no arquivo PowerPoint. Então, eu vou rodar esse arquivo, e se eu analisar, ele aparece agora aqui no Workspace, eu tenho essa função de transferência, que vai ser exatamente aquela função de transferência que eu mostrei no PowerPoint. O que eu posso fazer? Eu posso pegar agora e importar essa função de transferência nesse bloco G aqui. Ó. Então, eu posso importar, clicar nessa ferramenta de importação, ele já mostra aqui que tem essa função de transferência disponível, já importei essa função de transferência. Outra questão aqui, a entrada, normalmente o sinal de teste que nós temos, um dos sinais de teste é o step, degrau unitário. Mas como o sinal de referência que eu quero é um sinal de 50 volts, que é o sinal desejado de referência, eu vou colocar um ganho F de 50 aqui, ó. Um ganho F de 50. Só para ficar com o sinal de referência lá na entrada de 50 volts. Eu vou colocar, aqui não importa, aqui eu coloco o valor 50. O compensador eu não vou importar nada, eu quero projetar o compensador diretamente na ferramenta, e nesse caso eu não falei nada sobre o ganho do sensor, então o ganho do sensor é unitário. Já fiz a edição da arquitetura, já escolhi a planta, já coloquei o valor de F, vou vir agora aqui, vou dar o OK. Ele já gerou aqui, é possível mudar, vocês podem mudar os gráficos, as ferramentas que vocês querem analisar, mas o que ele está mostrando aqui? Ele está mostrando a resposta em frequência, o bode, em malha aberta, esse aqui é o padrão dele, mostrar o bode da função de malha aberta, que é o C vezes o G vezes o H. Também mostra o lugar das raízes em malha aberta, e por default dele aqui, vocês podem mudar isso, ele também já está mostrando a resposta ao degrau unitário. Tá? Ele está aqui em radianos por segundo, vocês podem mudar algumas preferências, eu gosto, por exemplo, de deixar em hertz, então é possível mudar algumas preferências. Não vou entrar em muito detalhe, mas eu vou botar aqui em hertz, só isso eu vou fazer. Vou aplicar, ele já ficou aqui em hertz. Se vocês querem, vocês podem colocar o grid, por exemplo, tanto no Rutilocus quanto no Bode, e assim por diante. Então, vejam que aqui eu já tenho a resposta de frequência do sistema do ganho de malha aberta, do ganho de malha, o Rutilocus também, e aqui já é a resposta ao degrau unitário para o sistema em malha fechada. Vejam que ele está extremamente oscilatório. E agora, o que ele tem ali? Ele só tem um compensador, que eu não incluí nada, mas eu posso editar o compensador. Se eu clicar para editar o compensador, vejam que agora ele considerou o compensador como um ganho unitário. O compensador é um ganho proporcional, que é o que eu quero analisar nesse momento. Vocês podem variar o ganho proporcional aqui, ó. Se eu botar 0,1 ganho proporcional, vejam que ele já mudou a resposta ao degrau. Se eu mudar aqui, ó, 0,01, diminui ainda mais o ganho. Ele já mudou a resposta ao degrau e vejam agora que o ganho, ele converge para 25 volts. Tem outra forma de mudar o ganho, de forma interativa. Se eu pegar em cima aqui, ó, da curva de ganho do bode,
clicar sobre ele, ou seja, agarrei a curva, eu posso mover o ganho para baixo. Veja que ele já vai atualizando lá a resposta ao degrau. Posso mover ou para cima também, ó. Veja que ele vai se aproximando agora dos 50 volts, ou seja, o erro vai diminuindo, mas a gente já sabe que o sistema vai se tornando mais oscilatório. A gente já viu isso em aula. Então, eu posso aumentar ainda mais o ganho, ó. Então, existe essa interatividade, vocês podem fazer do projeto e já vendo o impacto na resposta e frequência, no root locus e no degrau. O root locus, lembre que o ganho proporcional ele ficava com duas retas, sempre paralelas ao eixo imaginário. E aqui alguém pode estar se questionando o que significa esses quadrados rosas, esses pontos rosas aqui sobre o lugar das raízes. O ponto rosa representa a localização do polo em malha fechada para aquele ganho proporcional que nós estamos usando. Então, vejam que à medida que eu estou aumentando o ganho, aqueles pontos rosa estão indo mais para cima. Eu estou ficando mais oscilatório. À medida que eu diminuo o ganho, os polos estão vindo mais para baixo. Estou ficando menos oscilatório. Maior o coeficiente de amortecimento. Então, nesse caso aqui, como eu estou, num primeiro momento, analisando só o compensador proporcional, só a ação básica proporcional, a gente pode variar o ganho proporcional dessa forma e verificar o impacto na resposta. Então, aqui, nós estávamos analisando diretamente no MATLAB o comportamento desse conversor Buck em malha fechada, representado pelo modelo. Veja, eu não estou analisando o conversor, e sim o modelo do conversor. Num primeiro momento, variando o ganho proporcional. Aqui estão os resultados sintetizados nesse slide do que nós vimos lá no MATLAB. Aqui está o lugar das raízes. Vejo, lembro que aqui esses quadrados rosas representam os polos em malha fechada para um determinado valor de ganho. Aqui está o diagrama de Bode, certo? Diagrama de Bode. E aqui eu sumarizei a resposta desse sistema em malha fechada com ganho proporcional para 3 valores de ganho distintos. Que foi o que eu falei. Com ganho proporcional é possível reduzir o erro, aumentando o ganho. Ele fica mais rápido, o tempo de subida mais rápido, porém ele fica mais oscilatório. Bom, passando a análise do proporcional, vamos analisar agora a ação de controle integral. E como o próprio nome diz, agora o sinal de saída do compensador, ele é proporcional à integral do erro, não mais somente ao erro, mas à integral do erro. Ou seja, o sinal de saída do compensador, ele é proporcional à área sob a curva do erro. Então, vejam que eu sempre digo que a ação de controle integral, ela é uma ação que envolve aprendizagem. Ela depende do passado. A ação de controle no tempo atual, ela depende de todo o passado. Ela aprendeu de todo o passado. Então, nesse caso aqui, um exemplo ilustrativo, eu tenho um sinal de erro com esse jeitão, que tinha um erro significativo no início, ele foi aprendendo com o passado até convergir para uma determinada ação de controle, que é proporcional à integral do sinal de entrada. Então, no domínio do tempo, nós temos essa representação matemática da ação de controle integral. Se nós realizarmos a integral de Laplace da integral, nada mais é do que um polo exatamente na origem do plano S. Então, quando a gente fala de ação integral no domínio S, nós estamos colocando um polo exatamente em S igual a 0, porque representa a transformada de Laplace do operador integral. Uma questão interessante do sinal da ação de controle integral, como ele utiliza das informações do passado, é possível ter uma ação de controle diferente de 0 num determinado tempo, mesmo que a ação de controle naquele tempo seja igual a 0.
Então, é possível ocorrer isso com ação de controle integral. Então, se nós considerarmos uma entrada do tipo degrau, a ação de controle integral ela é bastante utilizada, pois ela consegue remover, eliminar o erro de regime permanente para esse tipo de entrada somente. Nós vamos ter uma aula que nós vamos falar sobre princípio do modelo interno. E aí isso vai ficar, nós vamos generalizar esse conceito para outros tipos de sinais de entrada. Mas para entradas do tipo degrau unitário, para entradas do tipo constante, é possível eliminar o erro regime permanente ao inserir uma parcela integral. Entretanto, vejam, pessoal, nós estamos colocando um polo exatamente na origem, ou seja, bem no limite entre o semiplano esquerdo e o semiplano direito. E vocês já sabem que um sistema se torna instável quando em malha fechada, nós temos polos no semiplano direito. Então, num primeiro momento, quem está iniciando o projeto de compensadores pode parecer uma insanidade. Eu estou colocando de propósito um polo sobre a origem, no limite da instabilidade, que pode facilmente levar o sistema a se tornar instável. E sim, é isso que acontece. Nós colocamos um polo na origem para melhorar a questão de regime permanente. Mas isso vai piorar a resposta transitória. Isso vai levar o sistema a ser mais oscilatório. Então, normalmente, a ação integral ela não é utilizada quando vocês estão preocupados em melhorar a questão de estabilidade, a estabilidade relativa do sistema. Por quê? Isso é fácil de enxergar, vocês estão colocando um polo quase do lado direito. Então, naturalmente, colocar esse polo tão próximo do semiplano direito acaba piorando a questão da estabilidade relativa do sistema. Então, quando falar em ação integral, pensem em melhoria de resposta em regime permanente. Por outro lado, ele traz um prejuízo na resposta transitória. Então, nós vamos fazer uma análise similar agora. Vamos analisar o mesmo sistema em malha fechada, mas nós vamos substituir o controle proporcional por somente uma ação integral. Vejam, não é um proporcional mais um integral. É somente uma ação integral com a variação do ganho dessa ação integral. Então, eu vou de novo lá no MATLAB, no SISUTool, e vamos inserir agora esse integrador e verificar o comportamento do sistema. Então, assim, retornei ao nosso sistema, a planta ela já foi importada, então eu não preciso mexer naquela questão da arquitetura da planta, certo? Mas agora nós temos que mexer no compensador. Então, para mexer no compensador, tem diferentes formas, mas eu normalmente clico com o botão direito e venho aqui em editar o compensador, tá? Vejo que, por enquanto, eu estou com um compensador aqui igual a 0,008, tá? É um compensador proporcional. Mas eu posso adicionar polos, adicionar zeros a esse compensador. Como que eu faço isso? Está escrito aqui, clique com o botão direito para adicionar ou apagar polos ou zeros. Então, se eu clicar com o botão direito aqui, adicionar polo ou zero, vejo que já tem aqui, adicionar integrador. Vou adicionar o integrador. O que é um integrador? O integrador é um polo localizado na origem. Isso é um integrador. E vejam que aqui ele já atualizou o sistema. Tá? Vejam que já mudou o bode e já mudou o root locus. Aqui eu dei um zoom nesse lugar das raízes e vejo que foi adicionado aqui, tá ruim de enxergar, eu vou aumentar um pouco o ganho. Aqui acho que ficou melhor de enxergar, Vejam que tem um X vermelho. Esse X vermelho representa um polo adicionado no compensador.
eu tenho esses dois X azul aqui, que representam os polos da planta. Esse X vermelho representa o polo que foi adicionado no compensador. Tá? Então, veja o que acontece. Primeiramente, vejo que antes eu tinha duas retas paralelas ao eixo imaginário e meu sistema nunca ficava instável. Agora, vejam que o lugar de raízes, a partir de um certo ponto, o lugar de raízes vem para o semiplano direito. Opa, isso já tem, dependendo do ganho. Veja o que vai acontecer aqui, ó, eu vou aumentar o ganho. Vejam que os polos começam a ir em direção para o semiplano direito. Ó, nesse caso particular aqui, ó, vejo que os polos em malha fechada foram para o semiplano direito e o sistema se tornou instável. Eu vou editar o compensador manualmente, vai ficar mais fácil de botar o compensador. Eu vou botar valores diferentes aqui do ganho, ó. Veja que o compensador aqui em cima é um ganho associado diretamente com uma parcela integral. Se eu botar ganho igual a 10, veja que os polos, os 3 polos em malha fechada, eles estão no semiplano esquerdo. O sistema não é instável, é estável e veja que converge para 50 volts, não tem erro. Se eu botar, vou aumentando o ganho, 15. Cada vez mais vejo que esses 2 polos estão indo para o semiplano direito. Se eu botar 20, olha, aumentou as oscilações. Por quê? Porque tem 2 polos quase no semiplano direito. Se eu botar 21, vou aumentando aos poucos. Cada vez mais oscilatório. Vamos ver quando que é o limite de instabilidade. 22, ainda estável, mas olha só a oscilação. 23. Ultrapassou o semiplano, o eixo imaginário ficou instável. Então, vejo que agora, botei ganho unitário, vejo que ele, dependendo da parcela integral, do ganho da parcela integral, vejo que ó, ele converge para 50, não tem erro regime permanente. Mas à medida que vocês vão aumentando, talvez para deixar mais rápido o compensador, o sistema, a tendência é ir ficando mais oscilatório. Eu aumentando pouco. Então, cada vez que vocês vão aumentando esse ganho da parcela integral, ele vai ficando mais oscilatório. A outra coisa que eu não tinha falado antes, no próprio root locus, no diagrama de Bode, ele já traz algumas informações importantes. Ele já mostra a margem de ganho, ele já mostra a frequência da margem de ganho, que é o ponto onde a frequência cruza menos 180 graus. Ele já diz para você se é estável ou não. Ele também já mostra a margem de fase e o ponto onde a frequência cruza por 0 dB, que é a frequência de cruzamento do ganho. Então, essas informações já são apresentadas diretamente no gráfico do diagrama de Bode. Então, a partir dessa análise que nós realizamos diretamente no SISUTool, eu posso mostrar esses resultados, sumarizar os resultados aqui. Então, como eu já tinha mostrado lá, nós adicionamos uma parcela integral, que nada mais é do que um polo na origem do plano S, e vejo que isso, do ponto de vista de lugar de raízes, ele puxou aquelas linhas que estavam paralelas ao eixo imaginário, ele puxou elas em direção ao semiplano direito. O que acontece? Dependendo do ganho que nós colocamos da parcela integral, os polos em malha fechadas podem vir para o semiplano direito e tornar o sistema instável. Que é o que eu estou mostrando aqui. Eu estou mostrando aqui que à medida que o ganho vai aumentando, o sistema vai ficando mais rápido, ou seja, eu estou tendo frequências de cruzamento do ganho maiores, está ficando mais rápido o sistema, entretanto, mais oscilatório. E chega aqui num determinado ganho, que foi ali entre 22 e 23, que o sistema já se torna instável. Então,
esses são os efeitos da parcela integral. Ele melhora a operação em regime permanente, ou seja, ele aumenta o ganho. Qual que era a ideia? Era aumentar o ganho na frequência de interesse. Qual é a frequência de interesse? 0 Hz. Ao inserir a parcela integral, lá em 0 Hz o ganho se torna infinito. Então, em 0 Hz, nós vamos ter erro nulo. CC resulta em erro nulo. Essa é a função da parcela integral. Entretanto, como efeito colateral, ele prejudica a resposta transitória. Ou a torna mais lenta, ou mais oscilatória. Vamos para a última ação básica de controle, que é, seguindo a lógica, né, a ação derivativa. Então, a ação de controle derivativa, a saída do compensador é proporcional à derivada da ação de entrada, do sinal de entrada, proporcional, normalmente, à derivada do erro. Então, o controle derivativo, ele é proporcional à taxa de variação do erro. Se o erro varia de forma muito abrupta, a saída da ação derivativa ela vai ser muito grande, porque a derivada do erro é grande. Então, ele produz uma ação significativa antes que o valor do erro se torne muito elevado. Então, por isso que muita gente diz o seguinte: o controle derivativo prevê o erro. Não, ele não prevê o erro, mas como ele atua na derivada, se deu uma derivada muito grande, ele rapidamente põe uma ação de controle significativa para tentar se antecipar, entre aspas, a esse erro muito grande e assim reduzir o erro. Então, o controle derivativo, devido a essa correção significativa logo na existência de um erro significativo, ele tende a aumentar a estabilidade do sistema. Alguém pode dizer, bom, então o controle derivativo ele melhora a resposta transitória. Sim, é verdade, mas não afeta a resposta em regime permanente. Ele pode ser usado também para ajudar no regime permanente, porque como ele aumenta o amortecimento do sistema, como ele melhora a resposta transitória, nós podemos aumentar o ganho do sistema e, com isso, melhorar o regime permanente. Mas, normalmente, a ação derivativa, o foco principal é melhorar o regime transitório. Ok? Mas, pessoal, como o controle derivativo, ele atua, vejam, ele atua sobre a taxa de variação do erro e não sobre o erro. Se o erro for grande e constante, a ação de controle derivativo é nula. Então, o controle derivativo, ao contrário da parcela integral que eu mostrei anteriormente, o controle derivativo, ele nunca atua sozinho. Porque eu posso ter um erro absurdamente grande e constante, a ação derivativa vai achar que está ok. Então, o controle derivativo, ele é sempre utilizado com uma ação proporcional ou com uma ação integral, proporcional integral. Então, aqui, ó, é o que eu estou mostrando aqui, um controlador do tipo PD, que tem uma parcela proporcional e uma parcela derivativa. Eu não falei antes, né? No domínio do tempo, essa é a representação matemática da ação derivativa. Se nós realizarmos a transformada de Laplace, a ação derivativa, na verdade, é um zero na origem. Mas, como não atua sozinho, devido a isso que eu falei, nós temos aqui uma ação PD. No final das contas, uma ação PD nada mais é do que um zero numa frequência diferente de zero. Então, isso que representa uma ação proporcional derivativa. Nós vamos inserir um zero em uma determinada frequência do plano S. Só que, se vocês analisarem, não é fisicamente implementável um compensador puramente PD, porque ele tem mais zeros do que polos. Então, nós, de alguma forma, temos que adicionar um polo no sistema, né, para tornar o sistema fisicamente realizável. Em que frequência se coloca esse polo? Vejam que um zero no domínio da frequência, um zero no semiplano
esquerdo, ele aumenta o ganho do compensador em mais 20 dB por década. O que acontece? O ganho se tornaria muito grande em altas frequências. Só que aí nós temos um problema. Conversores estáticos, a ação de chaveamento dos conversores estáticos usualmente produz ruídos eletromagnéticos. E esses ruídos acabam se propagando, inclusive, nas medidas, muitas vezes. Então, normalmente não se deseja ter ganhos muito elevados no sistema de controle em alta frequência, devido a ter essa possibilidade de amplificação de ruídos. Então, normalmente, esse polo adicional que é adicionado aí nesse compensador PD, ele é normalmente colocado abaixo da frequência de comutação, acima da posição do zero do PD, mas abaixo da frequência de comutação para limitar o ganho desse compensador em torno da frequência de comutação. Então, vejam, a gente partiu de uma ação derivativa isolada, dissemos que a ação derivativa sozinha, ela não é utilizada, porque mesmo com o erro, a ação de controle seria nula, então tem pelo menos uma ação proporcional derivativa, mas como não é fisicamente realizável, nós ainda adicionamos mais um polo a esse sistema em alta frequência, mas abaixo da frequência de comutação para a limitação do ganho. Então, uma última análise que eu mostro aqui é do conversor Buck em malha fechada, agora com um ganho proporcional derivativo, com um controle proporcional derivativo. Eu fiz uma mesma análise lá no SISUTU, mas eu não vou apresentar novamente, e apresento os resultados aqui. O que foi colocado? Então, veja o que eu estou mostrando aqui, o lugar das raízes, e também o diagrama de Bode. Vejam que eu adicionei aqui, aparece, no lugar das raízes só está aparecendo o zero, não está aparecendo o polo porque ela é uma posição mais alta. Mas aqui, ó, no diagrama de Bode aparece. Aqui está o zero, referente ali àquele proporcional derivativo, mas foi adicionado também um polo para tornar aquele compensador implementável. Então, vejam aí que com esse zero e esse polo, eu ainda posso mudar o ganho do compensador, certo? Mudar o ganho do compensador. Então, aqui vejam que com isso agora, como não existe parcela integral, dependendo do ganho, existe um erro significativo, mas vejam agora que eu não tenho tantas ondulações como existia lá na parcela integral, tá? Então, resumo da história. Falou em ação derivativa, nós estamos pensando em melhorar a questão da estabilidade relativa, melhorar a resposta transitória do sistema. Normalmente, atuação em frequências mais altas, que é onde a gente mede, onde a gente avalia a estabilidade relativa do sistema. Falou em parcela integral, é a atuação em baixas frequências com o objetivo de reduzir ou eliminar o erro em regime permanente. Outro ponto que eu não tinha falado até então para vocês, e agora eu vou ter que voltar lá para o MATLAB de novo, tá? Então, eu voltei aqui ao controle proporcional somente, certo? E a gente já viu que à medida que eu diminuo o ganho proporcional, o sistema vai se tornando menos oscilatório, entretanto, começa a surgir erros em regime permanente. O ganho está muito alto aqui, eu vou mexer no compensador lá na força bruta aqui. Vamos botar ganho unitário aqui, por exemplo. Ganho do compensador unitário. Tá? Vou diminuir ainda um pouco mais o ganho. Eu sempre falo, o que eu falo sempre para os meus alunos? O compensador, qual é o compensador mais adequado? É o compensador mais simples possível que atende às especificações no nosso sistema. Se alguém achar que esse compensador proporcional atende às especificações, ele é o compensador mais adequado. Vocês têm que cuidar, em alguns momentos, que alguns dos compensadores projetados através dessas ferramentas
No momento que vocês forem implementar eles, talvez na prática eles não apresentem o mesmo desempenho. E um dos pontos, por exemplo, vocês têm que lembrar que nós temos uma capacidade do atuador, ou seja, ele não trabalha com razão cíclica maior do que 1. Não adianta vocês fazerem um controlador perfeito, mas para ele dar a ação de controle que vocês precisam, teria que botar uma razão cíclica, vamos lá dizer, conceitual, de 100. Não existe isso. Não existe uma fonte de tensão infinita. Então, vocês têm que cuidar disso também. Isso é possível de se prever isso ou analisar também aqui no SISUTool. Por exemplo, vocês podem adicionar gráficos adicionais. E um gráfico que eu gosto de analisar é a resposta ao degrau, que nós já estamos analisando, mas não analisar somente a variável de saída, e sim também analisar a variável de entrada do compensador, que é o U, esse sinal aqui, U, ó, que no nosso caso seria a razão cíclica. Então é importante vocês realizarem essa análise também. Por exemplo, aqui nesse caso, olhem só, com aquele ganho proporcional de 0,2 que eu coloquei, em diversos momentos, claro, que é a partida, vejam, eu não gosto, já falei isso para vocês, eu não gosto de avaliar o projeto do compensador na partida, porque é uma situação muito crítica, é uma perturbação muito grande. Mas durante um transitório de carga, durante uma variação de uma fonte de tensão, é importante vocês analisarem o comportamento da ação de controle devido a esse distúrbio. Então, nesse caso aqui, analisando a partida, eu sei que é um caso crítico, vejo que a razão cíclica para dar aquela resposta teria que ser valor 10. À medida que eu for aumentando aqui, ó, o ganho do compensador, a razão cíclica teria que ser valores maiores ainda. Isso não existe, esse comportamento não existe do ponto de vista do conversor. Vai saturar a razão cíclica e o comportamento do conversor é diferente, tá? Vou botar um integrador de novo aqui, vou botar um integrador. Olhem só. Aqui eu estou mostrando a saída. Alguém pode achar, tá, Cassiano, mas está demorando 200 milissegundos para convergir, está muito lento. Preciso botar um ganho proporcional um pouco maior. Agora a resposta parece que ficou boa, né? Por quê? Porque agora está em 10 milissegundos, mais ou menos, já acomodou a resposta. Mas será que não está demandando uma ação de controle muito grande? Vamos analisar. A princípio, não. A princípio, não. Então, essas análises que vocês têm que sempre fazer. Tem que verificar se o compensador que vocês estão projetando, ele é praticável, o resultado dele não é um resultado que depois não vai ser conseguido se obter, porque ele demanda, por exemplo, uma ação de controle extremamente elevada e tem saturação do sistema de controle. Nós estamos analisando sistemas lineares, mas na prática o nosso sistema é não linear. Então é importante você sempre ter cuidado com relação a isso. Nem sempre o compensador que vocês estão projetando, vocês vão conseguir obter o mesmo desempenho na prática. Tem alguns fatores que nós estamos desprezando nessa análise. Então, com isso a gente encerra, né, essa aula relacionada a efeitos da alimentação e ações básicas de controle. E aqui a bibliografia básica que vocês podem acessar. Como eu já falei, qualquer livro de controle vai ter essas informações também.